Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre sistema de numeração decimal. Professora, que assunto fácil! Fácil demais. Eu preciso da tua participação, tá? Então, para me ajudar, né, para que eu receba a tua mensagem, a professora Abigail está na interação. Será que tem gente aí, professora? Tem gente da melhor qualidade. Ah, Anne está aqui tá lhe dizendo, certo. oi, professora Kedma. Anne está aqui já dando bom dia, mas daqui a pouco chega, viu? Porque estava Luan, o pessoal do Matias, para variar, estão sempre aqui com a gente. Maravilhoso, quero sim, muita participação hoje. Aula fácil, aula tranquila, a aula vai ser um docinho, né, minha gente? Eu não canso de dizer isso. Fica tranquilo, fica tranquila. E eu já vou diretamente para o nosso assunto. Quando eu falo de sistema de numeração decimal, eu digo que esse sistema possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Pessoal, nós temos 9 algarismos que formam os nossos números. E dependendo da posição que esses algarismos estejam, eu tenho valores diferentes. Você pode prestar atenção. Eu posso ter vários números, mas eles sempre vão variar entre esses 9 algarismos, esses 9 símbolos, incluindo o zero. Que no caso o zero é a ausência de quantidade, é quando eu não tenho nada. Beleza? É só isso, professora? É isso. Quando eu falo de sistema de numeração decimal, é porque existe um agrupamento de 10 em 10. A cada 10 unidades, a cada 10 dezenas, a cada 10 centenas, eu vou trocando o que a gente chama de ordem. A cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. A cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar, que é o que eu tenho aqui na mesa. Nosso material dourado, belíssimo. Material que dá um suporte e vai clarear muito a tua ideia. Eu tenho aqui várias representações. Vou tirar todos aqui, tá? Tirar todos para vocês ficarem bem atentos. Professora, eu já sei desse assunto, maravilhoso. E quem não sabe, vai saber agora. Presta atenção, eu tenho agrupamentos de 10 em 10. Muito fácil isso, pô. Professora, é muito fácil. É fácil demais. Hoje eu não quero saber. Hoje eu vou ficar até meio-dia só trabalhando sistema de numeração com vocês. Quero ver se a produção vai me tirar daqui hoje. Vai, né? Daqui a pouco eu tô só vendo o chauzinho ali. O nosso sistema de numeração decimal pode ser representado dessa forma aqui. Forma mais simples de a gente fazer essa representação. Eu falei de um agrupamento de 10 em 10. Aí eu posso fazer assim. A cada 10 unidades, ou a cada 10 quadradinhos desse, eu tenho uma dezena. Beleza? A cada 10 palitinhos desse, que é uma dezena, que vale 10, eu tenho uma centena. E a cada 10 plaquinhas dessa, eu tenho a minha unidade de milhar, ou seja, como se eu tivesse 1000 quadradinhos desse. É só isso? É, só isso. O que é que a gente precisa ficar atento? O que é que a gente precisa ficar atenta? É a posição que esses algarismos ocupam. E é nisso que eu vou focar hoje, tá? Existe o processo de decomposição e a escrita dos números também, mas eu vou deixar para outra aula. Hoje eu vou focar no posicionamento dos algarismos, certo? Então, como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Como assim? Eu posso ter, por exemplo, o algarismo 1. Se o meu algarismo 1 tiver na casa das unidades, ele vai valer 1, uma unidade.
Se o meu algarismo 1 estiver na casa da dezena, ele vai valer 10. Se ele está na casa da dezena, ele vale 10. Se esse meu 1 estiver na casa da centena, ele vai valer claramente 100. E se esse 1 estiver na ordem da unidade de milhar, ele vai valer 1000. Então, a cada algarismo que eu tenho em determinada posição, os valores podem variar. Os valores podem ser diferentes. Sacaram? Entenderam? Tudo tranquilo? Vamos continuar. Exemplo simples. Trouxe o material dourado e trouxe esse mais claro ainda, ó. Agrupamento de 10 em 10. É como se eu tivesse essas bolinhas todas espalhadas e fosse fazer o agrupamento, beleza? Outro exemplo facinho, facinho, ó. Agrupamento de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. É sobre esse agrupamento que eu estou falando. Aqui na minha mesa, eu posso falar desse agrupamento, mudando a posição e o valor do algarismo. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. E cada ordem forma um novo grupo denominado classe. Como assim? A cada 3 ordens, eu mudo a minha classe. Eu tenho a minha ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Aí eu tenho a classe simples. Isso, classe das unidades simples. Vocês já repararam que o número 1000, ele tem um pontinho? É porque eu estou mudando de classe. A cada 3 ordens eu mudo de classe. Eu tenho unidade, dezena, centena. Classe das unidades simples. Aí eu venho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhares. Troco de classe normalmente. E a cada troca de classe é um pontinho que vai para a gente fazer essa diferenciação. Não é à toa que existem os pontinhos nos números, tá? E a gente, para fazer a leitura, é só levar em consideração onde ele está localizado. O número 987 possui 3 ordens e uma classe, ó. Cada algarismo, ele tem o seu valor e a sua ordem. O 7, que vale a unidade, o 8, a dezena e o 9, a centena. Aqui na minha mesa é como se eu tivesse isso aqui, ó. 7 unidades. Então, eu preciso ter 7 quadradinhos desse. Meu Deus, como é fácil. É fácil demais, minha gente. Agora eu venho para o número 8, está na classe da dezena. Cada dezena vale 10. Eu tenho 8 dezenas, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Não são 8 dezenas dessa? Nesse caso, esse meu 8 não vale 8 unidades, ele vale 80 ou 8 dezenas. Já na centena, eu preciso de 9. Cada centena vale 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 unidades ou 9 centenas. É só isso, professora? É só isso. Presta atenção na ordem. Presta atenção na posição do algarismo, porque dependendo de onde ele esteja, o valor muda completamente. Aqui eu tenho outro exemplo, 1234. Vamos fazer aqui na mesa também. Vou colocar tudo de volta.
E a gente vai fazer essa representação. Tenho todos aqui, certo? Primeiramente, eu preciso de quantas unidades? Unidade, primeira ordem, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Professora, esse 4 vale 4 unidades, né? É. E esse 3? Esse 3 vale 30. Por quê? Porque cada dezena vale 10. E eu tenho como provar. Ó, eu não disse que vale 10 cada palitinho desse? 10, 20, 30. E esse 2, professora, que está na ordem da centena. Se eu sei que uma centena vale 100, 2 centenas vale 200. 100, 200. E para fechar, eu tenho esse meu 1 que está na classe dos milhares já. E que vale 1 unidade de milhar. Vale 1000. 1 unidade de milhar. Na minha mesa, eu consigo representar claramente esse número. 1234. E é assim, inclusive, que a gente escreve por extenso. Você vai lendo e vai escrevendo. 1234. Somente isso. Fácil demais. Se eu fosse fazer a decomposição, seria assim, ó. Ó, daquele primeiro, né? 987. 987. Essa questão de decomposição, a gente vai focar um pouco mais na próxima aula, tá? Numa próxima aula a gente vai conversar mais sobre isso. Olha, se eu fosse fazer a decomposição. É exatamente o que eu fiz na mesa. 1 unidade de milhar. 2 centenas, ó. 2 centenas. 2 vezes 100. 3 dezenas, ó. 1, 2, 3. 3 vezes 10 e 4 vezes 1. Que a unidade não vale 1? 1234. 1234. Fechou? Fechou. E tá muito fácil. Agora eu quero que vocês respondam comigo essa. No número 12.486, o algarismo 4 ocupa a ordem das dezenas, unidades de milhar ou centenas simples. Pensa comigo, a cada 3 ordens eu mudo de classe. Aí eu venho a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e por aí vai. Se eu pudesse falar de todas as classes, eu passaria horas lendo para vocês. E aí, professora Abigail, temos resposta? Deixa eu lhe dizer que Anne hoje estava ligeira no gatilho em língua portuguesa. Foi e pelo mesmo? que eu estou vendo, diga aí se ela acertou no alvo. Ela disse centena simples. Centena simples, será? Será? Centena simples, eu trouxe, claro, quadro de valor e lugar. Professora, dê uma dica para a gente descobrir como e o valor dos algarismos. Dou sim. O quadro de valor e lugar, ele é muito bom para você descobrir o valor posicional dos algarismos. O que é que você vai fazer? Pega o número e vai colocando as classes, ó, como eu botei aqui, para a gente descobrir essa resposta. Vê que massa! Não é 12.486? Cada algarismo tem o seu lugarzinho, tá certo? Cada algarismo tem o lugarzinho dele ao Sol. Então, eu vou fazendo, lembra, sempre começa das unidades, tá? Começa do final para o começo do número. 6 unidades, 8 dezenas, centena. O 4 vale centena está na categoria de classe das unidades simples? Claro que está, ó. Unidade, dezena, centena. Porque quando eu mudo de classe, é que eu venho para a classe dos milhares, que aí no caso seria ou o número 2 ou o número 1. A resposta está corretíssima. Está aqui na letra C.
centenas simples. Você está de parabéns, Anne, não é isso? Claro. Esse quinto ano não me decepciona. Tem mais? Claro que tem mais. Eu vou ficar hoje até meio-dia para a gente descobrir o valor posicional dos algarismos. O valor posicional do número 4, essa tá mais difícil, viu? Quero ver a resposta. O valor posicional do número 4, respectivamente, nos números 46 e 64 eu tenho dois números diferentes com os mesmos algarismos. E agora, tem resposta, professora? Não, ainda não. Calma, eles estão pensando. Eu pensei que já Deixa eu defender os santinhos, calma. Eu já estava emocionada. Vai explicando aí que eles já estão com o dedo no gatilho lá para poder digitar. Vamos lá. Olha só, professora, é só fazer isso? Claro que é. Os números 46 e 64. No primeiro número, o número 4 vale o quê? Dezena. E no segundo? Unidade. Então, eu posso dizer que, respectivamente, nos números 46 e 64, o algarismo, tá? Não é número, não. O algarismo representa dezena, olha, ordem das dezenas, e unidade, ordem das unidades. Letra B. E aí? Não, só lembrando que esse tipo de questão cai muito em provinha externa, Muito. não é? O que é respectivamente, é primeiro um, depois o outro. Então, é excelente essa questão Isso, aí exatamente. para ajudar nas provinhas externas. Na verdade, hoje as minhas questões foram baseadas no que a professora Abigail falou. Existem muito esses termos. Respectivamente é porque é um depois o outro, tá certo? Fica atento a isso. Inclusive, eu já vou aproveitando para agradecer a professora Abigail Viana. Que pena que já acabou, né? É A gente uma tava pena. tão bom. E eles estão aqui tudo respondendo. Luan, a Anne, como sempre, o Pablo também. Todo mundo aqui nota 1000. Todo mundo aí respondendo. E para me despedir, eu vou deixar aqui a hora do registro. No número 15.789, o valor posicional do algarismo 5 é 50, 500 ou 5.000? Responde para mim no YouTube que eu vou ficar atenta por lá esperando a tua resposta, beleza? Por hoje, pessoal, infelizmente, a minha aula chegou ao fim. Será, professora, que chegou? Não, letra C, o Pablo e a Ana, e letra C, 5.000. Vocês são maravilhosos e eu vou me despedir muito mais feliz do que o normal, porque só deu tempo de eu molhar o bico, porque vocês são excelentes e já responderam. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.